péssima para o clube. Vou te dar detalhes disso, previsão de retorno e quanto tempo o Corinthians deve ficar sem o seu artilheiro. É uma semana decisiva que começa e já tem jogo nesta terça-feira pela Sul-Americana. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. E bora falar do Timão, porque a notícia não é boa. O Yuri Alberto, gente, depois de ter sofrido um trauma nessa partida diante do Atlético Mineiro, lá em Belo Horizonte, a delegação permaneceu em BH, né, porque dali segue viagem na tarde dessa segunda-feira, inclusive, para a Argentina, onde encara o Huracan pela Sul-Americana. Eu já vou falar sobre esse confronto. O Yuri sofreu uma pancada, né, num choque ali com o Gustavo Scarpa e, cara, não conseguia nem caminhar direito, né, no final do jogo, ficou no sacrifício e tudo mais, mas ninguém tinha a real noção da gravidade do assunto, né, da contusão que ele havia sentido. E aí, depois de exames, o clube acabou revelando o que aconteceu. É uma lesão, uma fratura na coluna, na região da lombar, e com isso ele vai ficar um tempo fora de atividade, o que é uma pena. O Yuri é um cara que sempre se cuida muito, é muito forte fisicamente, ele faz um trabalho todo individual, além daquele trabalho juntamente com o clube, né? Ele tem um trabalho todo individual que faz com que ele resista mais aos impactos, aos choques. Ele é um cara que, por ser atacante, né, muitas vezes tem que jogar de costas, muitas vezes sofre trombada, muitas vezes sofre falta, e o Yuri é um cara que suporta muito isso, tanto que vocês podem ver os números, né? Se deixar, ele joga todos os jogos. E mesmo quando ele lesiona, ele tem uma facilidade para voltar antes do prazo. Ele teve poucas lesões, mas ele sempre regressa antes do prazo. Quando ele tirou uma vesícula, inclusive, ele voltou em 2 semanas. O que é um período recorde assim, para quem faz esse tipo de cirurgia, porque ele ficou um tempo fora de combate, né? Então você tem que fazer a operação, você fica ali um período de recuperação sem fazer atividade física. E aí depois, quando ele retoma, muitos jogadores, né, muitos atletas demoram um tempo, né? E ele, cara, rapidamente voltou de combate e depois emendou, inclusive, uma sequência super positiva ano passado, fazendo muitos gols. Então, talvez tem esse alento aí, um pouco até supersticioso, né? O Yuri, quando ele sofre um tipo de baque clínico, né? Quando ele retorna sempre melhor. É impressionante a capacidade de resiliência que tem o Yuri Alberto. É tentar se apegar aqui no positivo, né? Mas essa fratura, gente, é meio complexo mesmo, né? Eu sou leigo, nunca tinha ouvido falar nessa região. Provavelmente quem acompanha mais a área médica deve ter ouvido falar, eu confesso que não. No processo transverso de uma das vértebras da coluna, acho que é a L1, se eu não me engano, que fica na região da lombar. E aí, o prazo normalmente, né, de recuperação para esse tipo de cirurgia de vértebra, né, a L1, por exemplo, que é a primeira vértebra da coluna, sendo uma projeção óssea lateral que serve como ponto de fixação para músculos e ligamentos. Só para vocês terem uma ideia aí, só para ter uma ideia, né, de como ficou. O clube informou que o atleta foi imobilizado no caso, né, medicado, está estável e com acompanhamento do departamento médico do clube. Essa foi a nota oficial do Corinthians. O prazo médio de recuperação pode variar muito, de 6 a 12 semanas. A gente está falando de, no mínimo, 1 mês e meio até 4 meses. Então, uma média seria uns 3 meses para retorno do atacante. A gente está falando aí dessa reta final até a parada para o Mundial, que tem mais 2 semanas, né, um pouco mais talvez, né, uns 20 dias. Dia 13 de junho começa o Mundial, dia 12, se eu não me engano, a última rodada ali antes da pausa. Ele se ausenta durante todo esse período, depois tem 1 mês aí de pausa, e aí o Yuri não perde nenhum compromisso com o Corinthians, só que quando o campeonato retoma, não só o campeonato, né, o calendário retoma lá em julho, ele ainda não vai estar recuperado. Então, assim, uma projeção inicial e muito superficial é de que o Yuri esteja de volta em agosto, se tudo der certo. A gente está falando aí de algumas rodadas do Campeonato Brasileiro, o Corinthians avançando na Sul-Americana da disputa dos playoffs para ver se entra nas oitavas. Esses jogos serão disputados logo depois do Mundial, isso o Corinthians classificando em segundo, e depende do jogo dessa terça, e também as oitavas de final da Copa do Brasil, que, se não me engano, acontecem no final de julho e início de agosto. Provavelmente ele perderá também
essa fase de oitavas de final. E aí, depois disso, o Yuri provavelmente estará de volta. Tem uma questão aí também envolvendo a janela de transferências, né? Existiu uma informação, vários portais deram, o próprio Craque Neto, que o Wolverhampton, que está cedendo, né, o Matheus Cunha para o Manchester United. O Matheus Cunha não é mais um centroavante, né? Ele jogou como 10, né, nessa última temporada pelos Wolves lá, do Vitor Pereira. Mas 60 milhões de libras essa venda do brasileiro do Wolverhampton para o Manchester United. Os caras estão com caixa e querem um jogador que eles vêm perseguindo há algum tempo, né? O Yuri já esteve no radar da Premier League há muito tempo, em várias janelas. Eles teriam dinheiro e se chegarem com uma proposta considerável, a gente sabe que o Corinthians tem 50% do Yuri e que para você vender o Yuri e negociar o Yuri tem que ser algo muito vantajoso, e sabemos também da vontade do Yuri em jogar na Premier League no futebol inglês. O Yuri que já tem 24 anos. Agora eu fico me perguntando, será que o clube estava esperando essa venda? Porque, cara, tinha que vir uma proposta na faixa dos 35 a 40 milhões de euros para ser interessante para o clube. Porque aí, ok, você embolsar esse dinheiro, 17 a 20 milhões de euros, não é o ideal, mas porque você está perdendo o teu artilheiro, é o cara que faz a diferença no teu time, mas é um valor considerável por 50% e tem a vontade do jogador. Será que o Corinthians, por conta dos problemas financeiros, estava esperando essa proposta para negociar o Yuri e aí depois buscar uma reposição, porque eu acho que seria bem difícil, ou a partir de agora isso meio que esfria? Os clubes vão olhar a lesão do Yuri e isso pode até, entre aspas, bem entre aspas, né, ajudar o Corinthians a ficar com o Yuri mais um tempo, né, já que ele vai precisar de um tempo de recuperação. Às vezes não quer dizer, né? O próprio Palmeiras contratou o Paulinho, vocês lembram, lesionado, com uma fratura na canela, na perna, né? E ele demorou para se recuperar, mas o clube contratou ele mesmo sabendo que ia demorar um tempo para ele estrear. Se houver convicção dos caras, eu acho que eles vão contratar mesmo ele tendo esse tipo de lesão, que não é uma lesão crônica, algo do joelho, algo que pode, sei lá, significar alguma queda de rendimento. É uma fatalidade, né? Uma questão da lombar aí que ele vai corrigir e é um tratamento conservador, né? Tem que esperar. Para depois o Yuri poder estar à disposição. Então a gente não sabe agora em que pé fica isso. Será que a proposta vai vir? Será que o clube estava esperando essa proposta? Será que isso dá uma esfriada e com isso o Yuri vai ficar mais tempo aqui no Corinthians? O fato é, hoje ele é jogador do time e ele só deve voltar no mês de agosto. Esse jogo contra a Sul-Americana, eu duvido muito que marque o retorno de Memphis Depay e Rodrigo Garro. Imaginava que eles estivessem à disposição e pudessem entrar alguns minutos contra o Atlético Mineiro, porque o Campeonato Brasileiro, me parece, seja uma prioridade do clube. Só que aí tem a questão do gramado sintético, deles estarem voltando, especialmente o Garro, né, que tem uma questão de joelho e está há muito tempo parado. Eu não acho que o Dorival vá colocá-los nesse jogo da Sul-Americana, embora a necessidade, se é que o clube pretende alguma coisa na Sul-Americana. O fato é, eu acho que eles, dependendo do que acontecer durante a semana, devem entrar no final de semana, porque o Dorival falou que eles estão num período de transição, que ele não quer utilizá-los de uma maneira que ele possa perdê-los ali na frente e tudo mais. Então, o jogo contra o Huracan assim, é uma visão, né? Até pela postura que o Corinthians tem tido na Sul-Americana. Ele é uma vamos ver no que dá. me faltou até uma expressão um pouco mais sintética, né? Que sintetizasse mais o que eu queria dizer. Mas é isso, vamos ver no que dá. Então acho que o Dorival vai dar uma baita mesclada no time, vai dar uma descansada na galera e vai ver o que acontece. É um jogo fora de casa, só que assim, tá muito claro que o foco do Corinthians está no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, está classificado para as oitavas e ali na frente, né, quando o Dorival recuperar todo mundo, pode ser que o Corinthians consiga avançar bem. Mas a Sul-Americana nunca foi prioridade, sabemos disso. O Corinthians, para classificar em primeiro direto para as oitavas, ele precisa vencer o Huracan fora de casa por uma diferença de 4 gols de diferença. Por uma diferença de 4 gols de diferença. Redundante aqui. Por quê? Porque o saldo está 8-1. E é o primeiro critério de desempate. E o Huracan tem 11 pontos e o Corinthians tem 8. Ou seja, vencendo vai a 11. Qual é o critério? O saldo está 8-1. Fazendo 4 gols de diferença, o Corinthians vai a 5 de saldo e os 8 de saldo do Huracan se tornam 4. E aí o Corinthians no 5-4 acaba passando de fase, no critério de desempate. 4 gols de diferença, gente. Tem que meter 4-0 nos caras, 5-1. É muito difícil. Então, a tendência, não sei se nem a tendência, mas a possibilidade é classificar em segundo. Só que para isso precisa ganhar o jogo, tá? Por quê?
porque o América de Cali tem um pontinho menos que o Corinthians. E ele vai ganhar do Racing do Uruguai, que é o pior time do grupo e que perde de todo mundo. Ganhando, ele vai passar o Corinthians. Então, empatando, o Corinthians perde a segunda vaga para o América de Cali. Então, mesmo que não sejam os 4-0, o Corinthians vai ter que ganhar do Huracan de qualquer maneira para classificar em segundo no grupo. E aí disputar os playoffs. O Corinthians quer isso, vai fazer esse esforço, vai se entregar para essa Sul-Americana? Eu, honestamente, não sei responder para vocês. Então vamos ter que acompanhar a escalação que o Dorival vai colocar em campo. E agora, sem Yuri Alberto, provavelmente sem Memphis, sem Rodrigo Garro, que já estava fora, sem Gustavo Henrique, vai ser um time bem alternativo. O que vocês acham que deve acontecer nessa terça e o que vocês acharam aí da notícia do Yuri? Que tristeza. Salve, torcedor do Corinthians, sejam bem-vindos ao canal Corinthians Fanáticos, todos os dias conteúdo exclusivo do Corinthians pra vocês. Antes de mais nada, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Timão. Corinthians que enfrenta aí o Huracan hoje, né, fora de casa, pretendendo a vitória. O Yuri Alberto deve ser vendido na metade do ano e se machucou, infelizmente. Deixa seu comentário, deixa sua opinião, Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!